Eu tenho uma palavra para você nessa quarta-feira e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos falar um pouquinho sobre fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que que a fé significa para nós? Por que Jesus fala essa palavra? Porque Jesus nós não vemos, nós sentimos e nós temos que crer que Ele está presente em nossa vida. Então, quando você não crê, quando você não acredita, você não está agradando a Deus. Então, Jesus também fala que tudo que a gente pede para Deus, a gente tem que ter a certeza de que o Senhor ele vai nos abençoar. E a palavra diz aqui, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, olha só, Jesus está falando nesse dia para você. Se você tem fé realmente que as coisas vão dar certo para você, se você acredita, se você crê que esse deserto, que essas lutas, que essas dificuldades, ela está vindo sobre a sua vida, porque é nesse momento que Deus quer que você firme os teus pés. Jesus quer que você creia que em meio ao caos ele pode dar uma reviravolta e ele pode conceder o milagre que você quer. Mas para isso você precisa ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, se nós não temos fé que a nossa vida vai melhorar, que algo bom vai acontecer conosco, que Jesus está trabalhando em nosso favor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, seja elas ruins ou seja elas boas, se você tiver essa consciência, você vai ver que a tua vida ela vai alcançar outro objetivo. Ela vai começar a entender que as promessas de Deus, elas são reais na nossa vida. Só que vai depender de nós, porque a Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não ter fé, você não faz nada, você não se levanta para fazer nada, principalmente buscar pela tua família, ou principalmente trabalhar no reino de Deus. Se você não tiver fé, se você não tiver a confiança no Senhor, tudo é um problema, tudo é um caos. Por quê? Porque você não tem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem um projeto, você tem algo que Deus já plantou no teu coração. Aí vem lá a palavra do Senhor sobre a fé. Que, né, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos ter ação e nós precisamos ter coragem para que aquilo venha se concretizar. Então muitas coisas Deus tem para minha vida, para a sua vida. Só que muitas vezes vai depender da nossa coragem. Porque Jesus já falou. Jesus já disse que vai fazer. Jesus já disse que vai fazer. Então por que é que você paralisa? Por que é que você deixa o medo te paralisar? Porque Jesus não está no medo. Jesus não está na dúvida. Jesus está na certeza que você vai realizar aquilo em nome de Jesus. Ele já te deu o sonho aqui na tua mente. Mas você precisa agir, você precisa ter ação, você precisa colocar em prática aquilo que Deus já te deu. Então a fé, ela é a base de tudo na nossa vida. A fé é a base da mudança, a fé é a base da transformação na nossa vida. Nós precisamos ter coragem de obedecer e aquilo que vem no nosso coração, ter a certeza que Deus vai cuidar, que Deus vai prover tudo que nós precisamos. Como Noé. Noé ouviu o aviso de Deus, ouviu o que Deus falou para ele e ele acreditou. Ele foi lá e construiu a arca. Agora, se ele olhasse para os lados, olhasse para as pessoas que criticavam ele, olhava para as pessoas que diziam, você tá louco, não é? Como que você vai fazer uma arca desse tamanho? Como é que você vai fazer tudo isso? Você tá ficando louco? Vai chover 40 dias, da onde?
Quantas vezes, quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você abre a sua boca e muitas pessoas elas matam aquilo que está dentro de você. Eu quero dizer para você que é você que manda no teu coração. É você que blinda o teu coração. Olhe para o tamanho do teu Deus. Olhe para o teu Jesus. Não olhe para quem está à tua volta. O que acha impossível. As pessoas elas só vão ter aquilo que elas acham que elas são capazes. Então, se você olhar para Jesus, olhar para o tamanho do teu Deus, você vai conseguir tudo o que você está pedindo. Jesus, ele ama aquela pessoa que tem fé e coragem. Jesus, no tempo de hoje, ele só chama os corajosos, porque nós precisamos ter coragem de enfrentar os desafios. Nós precisamos ter coragem de dizer não. Eu tenho um Deus que luta por mim. Por que muitas vezes o Satanás consegue nos paralisar? Porque nós damos crédito. Nós demos atenção para ele, para as mentiras dele. Nós escutamos os medos, as dúvidas. Não! O nosso Deus é um Deus de verdade. O nosso Deus é um Deus que luta por aqueles que têm coragem. Jesus, ele não é dúvida. Se ele plantou algo dentro do teu coração, acredite. Acredite. Você precisa crer. Naquilo que você não viu, naquilo que você não pegou ainda, você precisa crer, você precisa ver com os teus olhos da fé, atrair, porque Deus ama quem tem fé. Porque a Bíblia diz, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que é que Deus, muitas vezes, ele coloca algo no teu coração e você não coloca em ação? Por quê? Por causa do medo. Você está entristecendo a Deus. Jesus está triste com você. Você está orando, você está buscando por algo e na metade do caminho você se desanima. Por quê? Jesus fica triste quando você se desanima. Jesus quer que você tenha coragem. Em nome de Jesus, nesse dia, peça coragem para Jesus, para que você possa realizar grandes sonhos, para que você possa ser referência. E que nada venha te intimidar, que nada venha te paralisar. Pelo contrário, quando surge isso, que você possa cada dia mais se levantar e dizer, eu tenho um Deus que não me desampara. Eu tenho um Deus que luta por mim e eu acredito. Porque se Deus plantou dentro do teu coração, é porque Ele acredita que você é capaz. Jesus falou para Noé construir a arca. Jesus acreditava que Noé ia obedecer a ele. Por isso que Jesus veio e disse para Noé, faça a arca. E deu todas as metragens para Noé fazer. Noé foi o quê? Obediente. Então, quantas vezes Deus coloca algo no nosso coração e nós não obedecemos? Nós achamos que não somos capazes, nós achamos que não vai dar certo, nós achamos que a nossa cidade é muito pequena, não dá para implantar isso porque é muito pequena. Nós achamos tantas desculpas. Aí você quer viver algo novo, você quer o sobrenatural de Deus, mas Jesus já te deu para você viver. Mas você não tem coragem de começar algo novo. Você não tem coragem. Porque o medo te vence. As dúvidas vêm e te paralisa. E o medo te deixa estagnado. O medo, ele paralisa os teus sonhos, ele congela a tua vida. E você vive em círculo. Você vive em círculo, algo bom nunca acontece. Ou quando acontece, você sempre acha um meio de nunca estar satisfeito com aquilo que Deus faz. Então a fé é a base de tudo. Então tenha fé, acredite, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso. Então a partir de hoje começa a mudar a tua mentalidade, para que a tua mentalidade seja uma mentalidade de fé, que a tua mentalidade seja uma mentalidade de grandiosidade, porque o nosso Deus é grande. Não pense pequeno, pense grande, porque o teu Deus, ele é grande. Então tudo aquilo que está dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, é que nós somos capazes de expandir, que nós somos capazes de fazer.
Então não deixe o medo te paralisar. Acredite que Deus te escolheu. Acredite que tudo vai dar certo na tua vida. Acredite que Deus está trabalhando em teu favor. Acredite que todas as coisas cooperam para o teu bem e não para o teu mal. Em nome de Jesus. E eu, com certeza, eu vejo uma mudança. Se você acreditar, se você obedecer à voz do Senhor, você vai ter muitas vitórias. E Deus vai se levantar do céu e vai dizer: esse é o meu filho amado. Então Deus, Ele dá as provações para nós passar, porque Ele confia, porque Ele sabe que nós temos a capacidade. Ele sabe que em meio àquele caos nós vamos adquirir conhecimento, nós vamos adquirir entendimento, nós vamos ser corajosos. É ou não é? Só quem passa pelo deserto e não desiste. Jesus olha de lá e diz: é isso aí, esse ninguém para. Esse eu tenho coisas muito maiores ainda para colocar sobre a vida dele. Então Deus, ele jamais ele vai te dar algo que você não vai ter estrutura para você administrar, para você fazer. Deus, ele vai dar conforme a tua capacidade. Então, se você sonha algo grande, confie, Deus já colocou isso dentro de você. Creia, creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Profetiza que a tua vida será referência. Profetiza que a tua vida ela vai ser um divisor de águas para muitas pessoas. Declare sobre a sua vida. Tome posse dessa vitória. Tome posse da promessa que Deus deixou para nós tomarmos posse. Tome posse no nome de Jesus e tenha fé e muita coragem. Se levante e vá à luta, porque Deus irá te honrar. Deus abençoe. Que você possa ter essa fé inabalável para você experimentar a grandiosidade que Deus está preparando para você.